A Freira 2, mesmo com as polêmicas, agradou muitos fãs que gostam desse tipo de filme. E eu confesso que mesmo enxergando alguns problemas, eu gosto dele também. E por conta da bilheteria, devemos sim ter uma continuação. Acontece que a história real por trás dele é completamente diferente, pra pior, onde envolve o Maurice, um dos personagens importantes desse filme, que teve a sua primeira aparição em Invocação do Mal 1. Por exemplo, Maurice Thierry. Os amigos o chamavam de French. Era um fazendeiro franco-canadense. Infestação, opressão e possessão. Essa cena é importante pois mostra uma das últimas tentativas dos Warren de tentar livrar ele desse demônio, mas que no final não deu certo e levou para uma história triste. Esse final que talvez ainda podemos ver num filme de A Freira 3, ou talvez no próprio Invocação do Mal 4, já que no final de A Freira 2 ficou muito claro que ele não se livrou desse demônio. Dá pra ver como a irmã Irene encara o Maurice no final, e além de sua postura, o crucifixo invertido atrás dele. E eu tenho certeza que independente deles terem mudado a história real do Maurice, o final deve ser o mesmo. E se vocês não sabem, não se preocupem porque nesse vídeo eu vou contar pra vocês o caso real do Maurice, desde sua infância, como realmente tudo começou, como se desenvolveu e o final trágico que tudo isso levou, que como eu já falei, deve ser o mesmo do próximo filme. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje vamos falar sobre o caso real do Maurice, um dos mais tristes que eu já vi, principalmente desse envolvendo o Invocaverso e o casal Warren. Vamos ver como ele está conectado com o próximo filme da Freira, mas antes disso vamos ver como tudo começou e foi evoluindo. Acontece que a história real por trás dessa possessão é diferente e envolve outras questões, porém sabemos que ao todo foram 3 tentativas de exorcismo e todas falharam. E me pergunto se os filmes não estão tentando fazer um paralelo com cada uma dessas tentativas representados nesses confrontos que eles têm com a Freira e que todas elas falharam, assim já sabemos como vai ser o final. Lembrando que todas as informações que eu trouxer aqui foram tiradas de documentários e do próprio livro escrito pelos Warren, mas para quem tiver mais curiosidade pode procurar por ele que tem mais detalhes sobre esse caso, além de outros casos, porém que aqui eu estarei trazendo resumido com os fatos importantes que vocês precisam saber do que realmente aconteceu, como isso vai chegar no próximo filme. Em 1935, numa cidadezinha no interior do Canadá, nascia o pequeno Maurice Theriault. E alguns anos depois, ele e seus pais se mudaram para o Maine. Seu pai era um fazendeiro e um filho da e nisso Maurice era forçado a trabalhar na fazenda com seu pai, sendo tirado cedo da escola. E a sua mãe não podia fazer nada sobre isso, senão ela era castigada também. E além disso, ele sofria diversos tipos de abusos, além de psicológicos, violência extrema e até sexual. Essa que ocorreu em um dia em que o Maurice pegou o seu pai praticando essas coisas com uma vaca na fazenda, o que deixou o garoto horrorizado, e a própria Lorraine disse que o pai dele poderia estar possuído. The father was involved in a case of bestiality. E o pior de tudo foi que o seu pai forçou ele a se juntar nesse ato horrendo. Esse ato que é um de 3 fatores que ajudaram no processo da possessão desse garoto. Esses que no futuro o Maurice vai acabar revelando para Lorraine. Toda a vida do Maurice foi um inferno por conta disso, e parece até que ele tentou entrar em contato com o sobrenatural e pedia para alguma coisa livrar ele dessa tormenta. Em um eventual momento ruim de sua vida, o Maurice até clamou em voz alta que preferia ser filho do próprio demônio do que do seu pai. Depois de alguns anos, ele se cansou de todo esse abuso e ele decidiu sair de casa sem falar nada, simplesmente foi, indo para Connecticut, onde trabalharia como fazendeiro, que restava para ele, né, já que ele não teve outras oportunidades. Mas é aqui que as coisas começariam a acontecer. Primeiro que ele conheceu a Patricia Anne O'Brien e se casou com ela, mas parece que durante esse período coisas estranhas começaram a acontecer com Maurice, desde transes onde ele agia de forma estranha e não se parecia com ele mesmo. Tiveram até alguns relatos de conhecidos que viram ele em 2 lugares ao mesmo tempo, o que era bem estranho. Em um desses transes, a Patrícia relatou que um crucifixo atrás dele começou a sangrar. Além de outros relatos que contavam que ele mudava de personalidade, sendo que ele era muito gentil e dócil, e algumas vezes ele se tornava uma pessoa completamente violenta e estressado. Além de conseguir entender o latim perfeitamente, falava algumas coisas estranhas mesmo sendo analfabeto. E por conta disso que eles terminaram.
Bom, até então, tudo isso que foi mencionado foram documentados durante algumas entrevistas, já que conforme as coisas foram piorando no futuro e eles precisavam de algumas informações para fazer o exorcismo, eles faziam essas pesquisas sobre ele. Mas o curioso é que nada disso é mencionado durante os filmes, o que dá a entender até agora que essa entidade ruim que vem desde sua infância poderiam estar dentro do seu pai ou na sua casa, causando todos aqueles traumas, e por conta de algumas coisas que vai ser mencionado no futuro, já até comentei aqui, acabou seguindo ele. Enquanto no filme ele acaba se envolvendo nesse caso onde o Valak estava solto, e durante o filme, quando eles tentam prender o demônio de novo, ele seria possuído e começaria a acontecer as coisas que a gente vê na sequência. Mas mesmo com essas diferenças entre a vida real e o filme, eu ainda vou conseguir traçar uma conexão entre as duas histórias, pois o final pode realmente sustentar a trama do terceiro filme. Calma que a gente já chega lá. Anos mais tarde, após terminar com a Patrícia, ele vem a conhecer a Tina, que demonstrava gostar muito dele e queria passar o resto de sua vida junto com o Maurice. Ela também foi a responsável por apelidar ele de French, por ele ter um sotaque francês. Esse apelido que a gente já conhecia do primeiro filme da Freira. E durante esse relacionamento, eles tiveram 2 filhas e aparentemente os transes voltaram a acontecer. E sabendo do que poderia estar acontecendo, ele procurou pela polícia, mas o caso não seguiu em frente. Porém, em um certo dia, enquanto ele e a Tina voltavam para casa, um de seus transes começou a tomar conta dele, assustando a Tina. As suas mãos começavam a se contorcer e, assustada, a Tina tentou segurar o volante, mas alguma coisa controlava a direção. Cara, real, imagine só essa cena no filme, como seria tenso, mano. Sério, seria muito bom. Ou até mesmo se mostrasse, né, a coisa dirigindo ali, mano, de verdade. Daria, assim, umas cenas legais esse filme. Logo em seguida, o Maurice, ele consegue recuperar sua consciência e assume o controle do volante. Assim, os dois conseguem chegar em segurança até em casa. Porém, isso pra Tina foi o limite e decidiu se separar dele, o que deixou ele sozinho por alguns anos, até o final dos anos 70, que foi quando ele conheceu a Nancy, uma personagem que vai ser importante no final dessa história. Mas um dos piores eventos de sua vida estava prestes a acontecer. Durante um tempo, estava tudo muito bem e eles até estavam levando uma vida boa, até ele descobrir que o seu pai tinha matado a sua mãe a sangue frio e depois tinha se matado. Isso mexeu muito com ele, pois aparentemente ele amava sua mãe. E o pior, parecia que seu pai estava sobre os mesmos efeitos que vinham atormentando Maurice. Ele então decidiu contar para Nancy sobre o seu passado e sua condição, e aparentemente isso ajudou a aliviar um pouco as coisas que estavam acontecendo. Mas não durou muito tempo até começar tudo de novo. Vários eventos começaram a acontecer, desde os transes, feridas misteriosas que apareciam no seu corpo, além de algumas marcas religiosas também. Ele se tornou muito violento para sua família e chegava a ameaçá-los caso eles contassem sobre isso que estava acontecendo com ele, e até ameaçava tirar a própria vida. A Nancy, por ser muito religiosa e sem querer largar o Maurice, procurou a ajuda da igreja e foi recebida pelo padre Boyer, que imediatamente percebeu o que estava acontecendo, e foi quando ele procurou a ajuda dos Warrens, que na época já estava ganhando a fama deles. We were contacted by a priest by the name of Father Homer Boyer in Warren, Massachusetts. He told us about this French-Canadian farmer, and he told us that the only way he really knew the family, although they were parishioners, but he said they were very private people. And he says, but some very strange things are happening. E me pergunto se está conectado exatamente com a mesma cena do pós-créditos de A Freira 2. Os Warrens então enviaram um colega para fazer alguns exames e testes para ter certeza que era um caso real e eles não perder tempo. E assim que confirmado, eles foram até o encontro do Maurice. Porém, ainda assim, eles pediram para ele fazer uma consulta psiquiátrica para ter certeza que não era nada mental, o que logo foi descartado também. Durante esse período, o casal presenciou todos os eventos que já haviam acontecido anteriormente. At that first meeting, they talked about the levitation of things. They talked about the writing on Maurice's back. Messages would be written on his back as if by a very fine scalpel.
the blood would come right through the t-shirt. E até gravaram uma entrevista com ele, porém, quando eles foram escutar, não dava pra escutar a voz do Maurice. Em uma certa noite, eles encontraram o corpo do Maurice todo machucado no chão, com algumas marcas e palavras como se estivesse pedindo ou tentando passar uma mensagem pra eles. E é quando a Lorraine, ao tentar investigar mais sobre a sua vida, descobre que o Maurice deixou uma porta aberta para esses demônios seguirem e se apossar de sua vida. E o Maurice, então, confirmou que isso realmente aconteceu, tanto quando ele foi estuprado pelo seu pai naquele evento com a vaca, durante as noites que ele pedia ajuda pro diabo, e até uma certa vez em que um cara aleatório acabou amaldiçoando ele. E foi aí que eles decidiram fazer o exorcismo. Bom, tiveram alguns problemas internos, mas no final das contas eles conseguiram organizar e executar 2 exorcismos. Mas nada resolveu, até que chegou no dia do terceiro exorcismo, esse que curiosamente é considerado o primeiro exorcismo que foi gravado. Os relatos são fortes, diziam que sua expressão mudava e ele se parecia com uma cobra, algo demoníaco, mas não era ele, além de várias feridas que apareciam em seu rosto. Tudo isso muito desgastante para ele, e alguns relatos diziam que ele já não aguentava mais passar por tudo aquilo, tanto que ele já não estava mais se esforçando tanto para continuar com tudo isso. Era exaustivo, as pessoas gritavam na orelha dele, gritavam coisas absurdas para ele, e isso deve ser muito desgastante para a mente humana. E assim, independente de ser real ou não, essa possessão deve ser um processo muito desgastante, cara, de verdade. Porém, no final, após muita pressão, ele acabou desmaiando, e quando ele finalmente acordou, parecia que as coisas estavam mais calmas e que ele estava se sentindo melhor. Durante um tempo tudo parecia bem, porém os Warrens, temendo que a coisa voltasse, ainda manteve contato com ele. Porém, depois de um tempo, o pior ainda estava por vir. Bom, antes da gente chegar no final dessa história, vale lembrar que essas pessoas nunca foram mencionadas durante os filmes. Porém, num eventual terceiro filme, eles devem adaptar alguma dessas esposas, ou a Tina ou a Nancy, como a Kate, que apareceu em A Freira 2, e todo o segmento dele construindo essa família e dos eventos que vão acontecendo deve ser nesse terceiro filme. O que faz sentido, já que a Nancy sabia dos casos e estava lutando para ajudar ele, e a Kate sabe sobre a Freira, né? Bom, vamos ver. E aí que finalmente vai ter a conexão com pós-crédito e talvez finalmente os Warrens vão aparecer nessa história. O que me deixa muito ansioso, pois eu quero ver tudo isso adaptado com a Vera Farmiga e o Patrick Wilson nesse elenco, tudo isso acontecendo. Certamente vai ter as piruetas demoníacas acontecendo durante o filme, que deve mudar muita coisa na história, mas o final deve ser o mesmo. Enfim, chegando no fim dessa história, tem um evento traumático que acontece na vida deles, onde a filha do Maurice que ele teve com a Nancy acusa ele de ter ela, sabe? Acontece que a menina, então, ela procura pelos Warrens, e a Lorraine, conhecendo mais o Maurice, sabe que isso não é algo que o Maurice faria com ela, então ela assume na hora que a coisa voltou. Como eu já disse, como é apresentado até nos filmes, o Maurice é uma pessoa muito gentil, então existe um contraste enorme ali que eles sabe que não é ele nessas horas. Então eles perceberam que a coisa estava de volta, mas infelizmente eles não chegaram a tempo, já que durante a noite uma tragédia aconteceu. Bom, durante a minha pesquisa e leitura eu vi que tiveram 2 versões desse final. A primeira e mais coerente pra mim é a seguinte: naquela noite, Maurice começa a ter os seus surtos e pega uma arma e vai na direção da Nancy, que consegue se defender, mas quando tenta fugir, é agarrada pelo Maurice pelos cabelos e arremessada contra o sofá. E é quando ele vai tentar atirar nela, mas de alguma forma ele acaba errando e acerta só no ombro da garota. Aparentemente o Maurice estava lutando contra essa coisa que queria atirar na mulher, mas o Maurice então, com muita persistência, virou a arma contra ele mesmo e atirou, assim deixando a mulher em choque, que presenciou toda aquela situação. Porém, essa é a versão mais leve da história. A pior é a seguinte, já que uma das filhas do Maurice com sua ex-esposa recebeu uma ligação do seu pai. Acontece que ela nunca teve contato com ele, mas sabia o suficiente para entender que aquele não era o seu pai. E temendo que algo ruim acontecesse naquela noite, ela e sua irmã foram até a casa dele e foram recebidas por ele apontando uma arma para elas. Mas logo ele percebeu que eram suas filhas e as mandou entrar. Porém, ao escutar o som de um carro, ele se dirigiu novamente contra a porta apontando a arma. Dessa vez era Nancy. As meninas até tentaram impedir, mas ele atirou contra ela e veio a falecer na hora. E em seguida ele simplesmente ignorou elas, foi até o sofá e tirou a sua própria vida, assim entregando pro Maurice o mesmo final que o seu pai
teve. E aparentemente o demônio conseguiu o que queria. Bom, como eu disse, eu encontrei as duas versões na internet, aparentemente a segunda bem pior, mas nas duas ele acaba morrendo, o que é bem triste do mesmo jeito. A conclusão final é que o demônio que foi atrás da Lorraine, como todos já devem saber, o Valak, não é uma freira, e de certo não sabemos se era mesmo Valak, pois ele só foi usado pelo James Wan por se assemelhar com o que a Lorraine contou pra ele. Mas nada comprova que esse demônio era o Valak, né? Ninguém sabe, pois aparentemente ela descreveu como uma forma escura e alta encapuzada. A história é bem triste, mas sabemos que pode ser usado como base pro último filme de A Freira, já que dá pra encaixar esses acontecimentos com a sequência do segundo filme. Confesso pra vocês que ao saber desse caso, o caso real, eu fiquei muito mais ansioso pra possivelmente esse terceiro filme, se for isso mesmo que for acontecer. Dito isso, eu quero saber de vocês quem já conhecia esse caso e o que acharam dele. Se vale a pena ter um terceiro filme para encerrar de vez essa história com o Maurice, que infelizmente tem um final triste. E vamos ver qual dessas versões finais que eles vão optar e se eles pretendem trazer esses traumas à tona. Não sabemos, mas sei que o seu like aqui é muito importante, pois sei que posso continuar falando sobre esse universo aqui, além de trazer mais curiosidades sobre o filme da Freira e muito mais desse Invocaverso. Comentem o que acharam e compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta desses filmes ou que não gosta também, tanto faz. É um caso real e é muito curioso. Até porque, como eu disse, isso realmente aconteceu, independente de ser possessão ou não. Se forem novos aqui, eu peço que se inscrevam no canal. Tô sempre falando sobre filme, série, na maioria das vezes lançamentos e terror. Quando dá, eu falo sobre a Freira, sobre o Invocaverso aqui. Além de muitos outros vídeos que tem 10 curiosidades que você não sabia sobre a Freira 2, envolvendo bastidores e até mesmo coisas da própria história. Tem a minha análise completa sobre o filme da Freira e muitos outros conteúdos de Invocação do Mal que eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Não se esqueçam também de me seguir em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando diretamente com vocês, compartilhando o que eu tô assistindo, além de muitas outras merdas que eu falo lá. Além de que a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau.